Imu é quem dita as regras e mantém o status quo. Imu é o próprio mundo e seus níveis de poder e ameaça são de níveis planetários de fato. Afinal, sobreviver a um ataque massivo de Rocks, Roger, Garp, Barba Branca, Big Mom e Kaido é algo indescritível. Afinal, qualquer coisa atingido por um deles já deveria ser obliterada. Imagine pela união mais poderosa que esses mares já viu. Mas Imu não se importa. Seus poderes ainda permanecem além da nossa compreensão. Só que, no meio disso tudo, uma coisa pelo menos agora sabemos. Imu não pode sair de Mary Joyce e precisa de receptáculos. E um deles pode nos revelar mais da sua identidade. Ares, a deusa do caos. Ares, o planeta não com o nome de uma arma ancestral. Ares, a mãe de Barba Negra. Por que Imu carrega em seu círculo mágico o nome de Ares de Star? Quer saber mais sobre as origens sombrias de Teach, as conexões com Imu e quem de fato é Ares de Tar? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Tem que estar, né? Pô, Imu-sama, God Valley, o bicho tá pegando. Só que no meio disso tudo, tô com uma pulga atrás da orelha com a Ares, a mãe do Barba Negra. E bem, aparece no nome de invocação do Imu-sama. Como é que essas coisas estão conectadas? Eu trouxe aqui pra vocês algo muito surpreendente que pode nos revelar mais sobre a linhagem especial do Barba Negra, não sendo apenas do clã Dave, mas também ligado diretamente a Imu-sama. Sim, assista esse vídeo até o final, porque você vai sair daqui mais confuso, porque eu tô aqui pra isso, pra te confundir mais, mas também fazer um vídeo de teoria, tá bom? Assiste na maciota aí se você é novo. Agora se é da pior geração, é Kamusari, né? Aquele que empurra o Imu-sama de volta pra Terra Sagrada, no botão do like aí. Manda o Kamusari no like pra dar uma força pra esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre quem de fato é Ares de Tar. Vamos lá meus amigos, tivemos a introdução do Barba Negra e antes mesmo do seu nome ser revelado, uma coisa me chamou a atenção. O Oda mostrou o seu rosto, né? Enquanto a mãe do Shanks, que é outra figura importante aqui em God Valley e nos tempos atuais de One Piece, nem mesmo teve um relance mostrando como ela era. E quando eu vi que o rostinho da mãe do Barba Negra apareceu, eu já percebi que o Oda queria tornar a mãe de Teach relevante. E eu não estava errado, porque mais à frente descobrimos não só seu nome, Ares, como também ela já foi um pirata e tem conexões com Lulúzia, a ilha que foi apagada do mapa. Quer dizer, a ilha que nunca existiu. Mas mesmo quando a situação em God Valley parecia sombria, ela confortou o seu filho e garantiu a ele que tudo ficaria bem. Quando ela e os membros remanescentes da família Dave foram apresentados aos nobres mundiais, ela protegeu Teach do mal, né? E Ares afirmou que gosta de lidar com as coisas sozinha e não gosta de se agarrar a um homem quando enfrenta o perigo, que aparentemente foi o que fez Rocks se apaixonar por ela. Então até aqui tudo corria de uma forma incrível para a introdução de uma mãe bem legal e presente no mundo de One Piece. E bom, aqui as coisas já ficam estranhas, né? Porque o Oda ele não gosta de mães. Mas calma, não desse jeito ruim aí. É por conta do mundo de One Piece. Tirando o Big Mom, temos poucas mães presentes de fato na história com os seus filhos. Lady Toki, Banquina, mas muito poucas assim. Mesmo na nossa tripulação, muitas mães nem foram nomeadas ou apresentadas e até hoje tem as boas teorias aí de quem que é a mãe do Luffy. E olha só, uma vez um fã perguntou pro Oda no SBS por que há um número anormalmente grande de personagens em One Piece cujas mães são desconhecidas ou já morreram. E segundo Oda a resposta é simples, isto porque mãe é antônimo de aventura, ou seja, o contrário de aventura. Obviamente ele está fazendo uma brincadeira aqui em como mães são rigorosas com seus filhos, a boa e velha chinela no lombo. Então para evitar essa dificuldade de colocar jovens no mar e a sua mãe não correr atrás deles com sua chinela, as mães não aparecem tanto, o antônimo de aventura. Mas com Ares é diferente, né? Ela ganhou um destaque e mesmo achando a introdução dela bem incrível, eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha com essa mulher. Por quê? Primeira, a importância dela já na sua primeira aparição, mas também porque em uma análise mais entrelinha, Ares pode não ser tão boa assim, pelo menos não que ela saiba também, tá? E tudo começa com o seu nome aparecendo no círculo mágico de Imu-sama, Ares de Tar. Coincidência? Não.
É One Piece, né, meus amigos? Nada em One Piece é por acaso. Ares, no nosso mundo aqui, também é o nome de outro planeta anão do mesmo nível de Plutão, que, bem, é o nome de uma arma ancestral, de uma divindade do mundo de One Piece. E também temos na mitologia Ares, a deusa do caos. Agora aqui as coisas ficam estranhas, né? O legado escondido do clã Dave sumiu por 800 anos. Ninguém conseguia encontrar remanescentes do clã Dave. Eles eram fantasmas. Mas do nada o Garlin encontrou eles e disse que era o destino. Ainda colocado entre aspas quando ele diz isso, né? Eu desconfio que não foi sorte nenhuma. Pode ter sido a própria Ares que vazou essa informação. Ela era esposa do Xebec e de alguma forma pode ter conectado os dois mundos, o clã Dave escondido e o governo mundial lá em cima. E pode ser por conta de Ares que God Valley acabou exposto como abrigando o clã Dave. As coisas pioram com o mistério do Dome Reverse, porque quando a luta começou, o lado do Garlin ficou louco e transformou todo o clã Dave em demônios, usando um poder que até então só Imu deveria ter, o Dome Reverse. Mas Imu-sama não estava lá para transformar eles. Então quem transformou o clã Dave é uma pergunta muito válida nesse momento. E pode ter sido a própria Ares. Isto pode significar que Ares era Imu o tempo todo, escondendo quem ela realmente era até da sua própria família. Quando Gunko se revelou como receptáculo nos tempos atuais em Elbaf, as teorias mais interessantes que surgiram, inclusive conectando a Lily com o Imu também querendo pegar a Vivi agora, era que o Imu precisava dessas conexões para ver o mundo de baixo. Talvez ele precisava de princesas, somente mulheres. Ares pode ter sido o receptáculo de Imu-sama antes de Gunko, que só assume isso após God Valley e por isso que ela não envelhece nos tempos atuais. Porque notem como as coisas caminham muito rapidamente após o Rox invadir a Sala das Flores e dizer a Imu-sama que voltaria àquele lugar, que queria ser o próprio rei do mundo. E após isso ele conhece Ares misteriosamente, não sabemos como tem essa conexão, os dois se apaixonam, têm filhos. Inclusive o Rox até esqueceu a Shaq, cara. A Shaq, lembra, a Shaq... A Shaq parou a economia mundial. A Ares conseguiu realmente conquistar o coração dele. E pode ser que não seja tão acaso assim. Lembre-se que Imu-sama tem essas sacerdotisas que sempre ficaram rodeando ele. Inclusive Gunko é uma delas. Lembrando que mesmo sendo um receptáculo, essas pessoas ainda têm livre-arbítrio, né? A Gunko ela estava agindo do jeito que ela queria lá em Elbaf, mas teve um momento que ela se lembrou do Brook, também pode ter um processo de lavagem cerebral. E lembra, galera, a gente está aqui falando do governo mundial, que tem infiltrados em todos os clãs. A Cypher Pool é um ótimo exemplo de como você tem agentes que se infiltram e se passam por pessoas comuns, né? Quem não lembra da Galeila lá, que você tinha toda a parte da Cypher Pool inserida, trabalhando ali discretamente. Pode ser que a Ares acabe entrando nesse bolo também. O amor dela pelo Rox é real? Talvez seja, talvez de fato seja, tá? Mas a tragédia da Ares e do Teach é bem interessante, porque quando tudo começou a desmoronar, o Xebec ficou para lutar enquanto a Ares escapou com o seu filho. Não tinha como eles terem sobrevivido à escapada de God Valley, a menos que a Ares não fosse normal, ou que pelo menos não fosse forte pra caramba. Seu poder salvou os dois. Antes de partir, ela disse a Xebec para encontrá-la em Lulusia caso ele sobrevivesse. Essa frase voltaria para assombrá-la mais tarde, porque se ela conseguir escapar de alguma forma do controle de Imu-sama, voltando aqui um pouquinho também, Shanks e a perda do braço, ao qual teorizamos que ele tinha uma marca do abismo e ele perdeu o braço de propósito para cortar a conexão, talvez a Ares tenha feito alguma coisa muito similar, removendo a sua marca do abismo para cuidar do seu filho, porque gostava do Rox. E a destruição de Lulusia, anos depois, ganha novos tons, porque Imu pode não ter apagado Lulusia do mapa. A mesma ilha onde Ares uma vez disse a Xebec para eles se encontrarem novamente, talvez não foi uma jogada política de Imu, não, foi pessoal. Imu não destruiu um país, ele destruiu uma memória. É isso que acontece quando se afronta o deus desse mundo. E o feitiço Hereditar, que aparece no Círculo Mágico, quando Imu possuiu Gunko, não é um nome aleatório, pode ser a sua identidade antiga e que Imu utilizava para conhecer o mundo lá fora. Tem inclusive essa teoria de que Imu não pode ser exposto ao sol, que é a sua grande fraqueza.
Voltando aí o Doflamingo, ao tesouro de Mary Joyce que apodrece muito rápido. Então Imu, se valendo dos níveis mais altos dos seus contratos abissais, pode possuir tanto o Gorosei quanto os seus receptáculos. E o feitiço, o Círculo Mágico, é basicamente o que conecta Imu e Eris, né? E o D em seu nome nunca desapareceu de verdade. A fusão com o Saturno é diferente do que vemos com algum, colocando talvez o Gorosei como um nível a mais aí desses contratos feitos com Imu-sama. Eu acho que deve ter níveis, por isso que você tem Cavaleiros de Deus que envelhecem, como o Somers e o Garlin, e a Gunko que não envelheceu, e também os Gorosei, né? Você vê o Saturno 200 anos e estava bem, ele estava em forma, porque deve ter níveis de contratos abissais que Imu pode fazer, e cada nível desse permite ele tomar o controle, usar o poder e até tirar a sua vida. Então tudo acaba se encaixando, né? Eris de Tar, esposa de Xbeck, mãe de Marshall de Teach, Barba Negra, pode ser na verdade Imu, o governante do mundo. Seus olhos, seus poderes, até suas escolhas provam isso. Talvez seja por isso que o governo mundial nunca incomodou o Barba Negra, né? Porque ele é literalmente filho de Imu-sama possuindo Eris, por que não? Assim como o mito, Eris é o próprio caos, é uma deusa nascida do amor e transformada pela dor. Então a pergunta que fica agora é, o quanto de Imu e do abismo habitam no corpo estranho de Barba Negra agora? Interessante, né, galera? A coisa do Dome Reverso antes de Imu chegar realmente me pegou. E, pô, Eris de Tar, Eris, a escolha foi bem deliberada pelo nome de planeta não, aparece no Círculo Mágico, talvez seja o receptáculo, né? Talvez ela tivesse um livre-arbítrio, conseguiu fugir de Imu-sama e por isso que Lulusia foi apagada. Algo pessoal, algo bem pessoal. Imu não esquece, aquela afronta do Rox foi cobrada. Imagine então se ela traísse e fugisse dos controles e comandos de Imu-sama. Não é só ela, é uma ilha inteira. Interessante pra caramba, né? Será que o Barba Negra pode ter parte da linhagem Nerona também? A linhagem especial está conectada a isso? Bom, deixo com vocês para teorizar e coloque aqui nos comentários. Eu quero saber o que vocês, qual que é a sua teoria. Coloca aí que eu tô ansioso para ler. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Até a próxima, valeu por assistirem. Fui.